Então, dando a continuidade, essa é a quinta videoaula onde a gente está falando sobre introdução à bioquímica, os fundamentos físicos da bioquímica. Na última videoaula, a gente estava descrevendo que a energia livre de um sistema é dada pela entalpia subtraída pela multiplicação da entropia pela temperatura absoluta. Portanto, durante uma reação química, a variação de energia livre, ela vai ocorrer devido à variação de entalpia, devido à formação e destruição de ligações químicas, e também da alteração da entropia do sistema, o grau de desordem, multiplicado pela temperatura absoluta. Portanto, a variação da energia livre total durante uma reação química, ΔG, é dado pelo ΔH, subtraído pela temperatura absoluta em Kelvin, que é constante, pelo ΔS. E diante dessa equação, o que a gente começa a perceber? Que quando o ΔH é negativo para uma reação que libera calor, a gente chama essa reação de exergônica ou exotérmica. Quando o ΔH é positivo para uma reação que absorve calor, a gente fala que essa reação é endergônica ou endotérmica. Então, veja, ΔH negativo, reação que libera calor, exergônica. ΔH positivo, reação que absorve calor, endergônica. ΔS é positivo para uma reação que aumenta a aleatoriedade e, portanto, diminui a ordem do sistema. E, obviamente, um ΔS negativo é ΔS negativo para uma reação que diminui a aleatoriedade e, portanto, aumenta a ordem do sistema. Portanto, pessoal, é importante vocês lembrarem que reações espontâneas são aquelas que têm variação de energia livre, isto é, ΔG negativo. Por quê? A energia livre é liberada para o universo. E quando a energia livre é liberada para o universo aumenta o grau de desordem. Como a gente disse, a tendência natural é sempre aumentar a entropia do universo. E como que a gente aumenta a entropia do universo? Quando cada sistema isolado, ou aberto, ou fechado, libera energia para esse universo. Só fazendo uma correção, o sistema isolado não libera energia. Aqui a gente estaria falando, então, de sistemas fechados ou abertos. Mas um sistema fechado ou aberto, que libera energia para o universo, ele contribui para aumentar a entropia do universo. E isso só acontece quando a reação que está acontecendo nesse sistema tem ΔG negativo. E essa é considerada uma reação espontânea, ok? Então, reação espontânea, somente aquela que tem ΔG negativo, ok? Ok. Beleza. Bom, e aí, então, o que a gente percebe? Quando a gente tem uma reação que é dita energeticamente favorável, é aquela que ocorre espontaneamente. A energia livre de Y é maior que a energia livre de X. Portanto, o ΔG dessa reação é negativo e a desordem do universo aumenta quando a reação ocorre, porque essa reação libera energia para o universo. Portanto, a reação química que converte Y em X ocorre naturalmente. Quando uma reação é considerada energeticamente desfavorável, é aquela em que a transformação, no caso aqui de X para Y, ΔG seria maior do que zero. E, obviamente, o universo cederia energia para essa reação acontecer no sistema, o que faria com que o universo ficasse mais ordenado. Obviamente, essa reação não vai ocorrer espontaneamente. Entenderam, então? Sim. Bom, e aí, o que a gente tem que pensar? Quando a gente pensa em reações que vão acontecer na nossa célula, como, por exemplo, a produção de biomoléculas, tais como as proteínas, os ácidos nucleicos, são reações que têm ΔG positivo. Então, quando a gente está produzindo polímeros, a gente está produzindo estruturas mais estáveis
e que tem os monômeros organizados. O que isso aqui é, gente? Entropia menor. Então, você está pegando algo extremamente desorganizado, que é um monte de monômero, e está organizando para fazer um polímero. Isso é extremamente endergônico. Isso é literalmente contra a segunda lei da termodinâmica. Isso não vai acontecer de maneira espontânea. E aí eu pergunto para vocês, como que uma reação dessa é endergônica, de construção de biopolímero, que acontece o tempo todo nos seres vivos, que tem ΔG positivo, em que os produtos têm maior energia livre que os reagentes, como que uma reação dessa ocorre espontaneamente dentro da célula de um ser vivo? É algo que naturalmente não acontece. Então, como que acontece? Se não é espontâneo. Porque tem gasto maior de energia. Ok, mas como então que eu faço isso acontecer? Porque do ponto de vista da segunda lei da termodinâmica, uma reação como essa não acontece, olha para cá, espontaneamente. Mas eu já contei para vocês que acontece o tempo todo dentro da célula da gente. Como que acontece? Usando energia livre do sistema? Quase. Bateu na trave. Usando energia de outras reações? Boa! E é isso mesmo. É o que a gente chama aqui na física de acoplamento. E aí eu vou trazer um exemplo mecânico para a gente entender. Tem uma caixa aqui do supermercado de uma aluna minha que está lá no porão. E essa caixa tem que vir aqui para o salão onde os produtos vão ser distribuídos nas gôndolas, tá? Claro que subir uma caixa do porão para o andar das gôndolas envolve um gasto de energia, um trabalho para levantar esse objeto. Isso envolve um gasto de energia, é um processo endergônico, tem ΔG maior que zero, alguém vai ter que usar a energia do muque para fazer isso. Só que essa aluna minha é esperta, ela não está querendo carregar peso, o que ela pensou? Se eu pego uma roldana, coloco lá perto das gôndolas e põe uma caixa descendo em direção à rua, que está num nível quase igual ao do porão, essa caixa vai descer tranquilamente e espontaneamente, eu só vou dar um empurrãozinho, ela vai, e ao fazer isso, a descida dessa caixa, perdendo energia potencial de posição, porque ela está descendo morro abaixo, é um processo exergônico, tem ΔG negativo, acontece espontaneamente, eu, através da roldana, vou acoplar a um segundo processo que não é espontâneo, que é a subida da caixa. Então, veja, quando você acopla uma reação, um processo exergônico com ΔG negativo, que é espontâneo, a um outro processo endergônico com ΔG positivo, você está acoplando um processo no outro. E aí você faz com que aquilo que não aconteceria espontaneamente passa a acontecer espontaneamente. Então, esse processo de acoplamento é a estratégia bioquímica, mas baseada em conceito físico, para que a gente consiga fazer reações que são extremamente endergônicas acontecerem na célula. O que a gente vai fazer? A gente vai acoplar essas reações endergônicas com outras que são muito exergônicas. E a ideia é a mesma que eu mostrei ali das caixas. Vejam, se a reação que transforma X em Y, ela é endergônica e tem ΔG positivo, ela não acontece espontaneamente. Entretanto, uma outra reação química que ocorre na célula, que transforma C em D, ela tem um ΔG muito negativo. Libera tanta energia que consegue forçar a reação de ΔG positivo e ainda libera alguma energia aqui na forma de calor. Então, reações como essas de produção de biomolécula, que são endergônicas,
que têm ΔG positivo só acontecem na célula quando elas são acopladas a outras reações que liberam energia, isto é, reações exergônicas com ΔG negativo. E isso só vai dar certo, isso só vai fazer com que essa reação aconteça espontaneamente se o somatório do ΔG da reação exergônica com a endergônica ainda for negativo. Porque se o somatório da variação de energia livre for negativo, o processo global ainda é espontâneo e, portanto, acontece. Porém, se ao fazer o somatório for igual a zero ou ainda for positivo, isso indica que a energia liberada na reação exergônica não foi suficiente para acoplar a ocorrência da reação de ΔG positivo, da reação de síntese de biomolécula, por exemplo. Deu para pegar? Ou não? Deu sim. Deu? E aí eu pergunto para vocês, vamos ver se vocês estão acordados depois do almoço. Essa reação que libera muita energia e que é acoplada a um monte de reações de biossíntese, como que deve ser essa reação aqui? Aqui é acoplada às reações de biossíntese e que libera energia. Então, reações de quebra. Quebra alguma coisa. Anabolismo? Não, quebra de alguém. Quebra de ligações químicas. Ah, tá. Isso, mas é uma ligação específica. Pensa que é uma ligação... Quebra de água? Não. Fosfato. Que está onde? Está na Fosfato? trave. Quebra de ligação fosfato que está onde? Fosfato, fosfato. Está na proteína? Não, Não. Tá no DNA? esquema covalente do DNA? não. Trifosfato? Em qual molécula, Evelyn? Você está na porta do Nucleotídeo? Qual nucleotídeo, que é o principal, que guarda energia? ATP. Isso. Ah, E é isso aqui, ó. Vamos ver um exemplo aqui. A gente está lá no ribossomo agora, tá? Vamos viajar para o ribossomo. A gente está no ribossomo que está juntando aminoácido para fazer proteína. Para juntar aminoácido e fazer proteína, o ΔG é positivo, é endergônico, não acontece naturalmente, não é espontâneo. Entretanto, a sua célula está cheia de ATP, e toda vez que você hidrolisa o ATP, você quebra a ligação fosfato-fosfato, e isso é extremamente exergônico, tem ΔG negativo. Então, quando você acopla uma reação com ΔG muito negativo com outra de ΔG positivo, a gente pode, de fato, forçar a ocorrência de uma reação endergônica, quando você acopla ela a uma reação exergônica. Mas lembre-se, isso aqui só funciona, ou seja, a gente só torna o processo global espontâneo quando o somatório do ΔG positivo e do ΔG negativo ainda der um ΔG global negativo. Se o ΔG global for negativo, o processo ocorre espontaneamente. Se o ΔG global não for negativo, o processo não ocorre espontaneamente, tá? Outro exemplo. Uma das primeiras reações da via glicolítica, como a gente vai ver lá em metabolismo de carboidrato, é a fosforilação da glicose. Quando você fosforila a glicose 6-fosfato, esse é um processo endergônico. Veja, ΔG positivo. Isso não iria acontecer espontaneamente. Entretanto, se você percebe que a hidrólise do ATP é extremamente exergônica negativo, você pode acoplar uma reação na outra. Quando você faz esse acoplamento, o somatório do ΔG negativo, da hidrólise do ATP, com o ΔG positivo, da fosforilação da glicose a glicose 6-fosfato, ainda é um ΔG negativo. Por isso que a fosforilação da glicose, a glicose 6-fosfato acoplada à hidrólise de ATP, é um processo espontâneo, é um processo que tem ΔG negativo, é um processo que vai ocorrer na célula. Note, então, que para que ocorra o acoplamento, alguma substância geralmente é compartilhada entre as duas reações.
Geralmente, o reagente de uma das reações é o produto da outra. Nesse caso aqui, é o pirofosfato. O pirofosfato, que é liberado na hidrólise de ATP, é necessário para fosforilar a glicose 6-fosfato. Então, esse acoplamento precisa de uma roldana, igual eu mostrei nesse slide aqui, ó. E quem é a roldana nas ligações químicas quando você está acoplando uma na outra? Geralmente é o produto de uma reação, é o reagente da outra, ou vice-versa. E além de ter essa roldana necessária, esse compartilhamento de reagente e produto entre as duas reações, o somatório das duas, que é o que a gente está vendo aqui nesse ΔG3, ele, para que o acoplamento torne a endergônica em um processo espontâneo, esse ΔG global, ele tem que ser negativo. Ok? Deu para pegar? É um pouco complicado, mas deu para entender. Sim, deu para entender. Mas qual que é a complicação? Vocês nunca se perguntaram por que tudo na célula acontece acoplado ao ATP? O que o ATP está ali fazendo o tempo todo? Por que, na hora que vocês aprendem a via glicolítica, o professor, que daqui a um tempo vai ser eu, vai falar assim: ó, eu vou investir um ATP para ativar a glicose 6-fosfato. Na verdade, não é bem investimento. Eu estou forçando uma reação que não é espontânea para que ela ocorra espontaneamente. Para eu fazer essa forçação de barra, eu tenho que pegar uma reação que libera muita energia para ela empurrar uma reação que absorve energia. Só que para isso acontecer espontaneamente, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, o universo tem que levar um pouco de energia. Isso tem que ser globalmente exotérmico, tem que liberar energia livre. Esse é o princípio do acoplamento energético. Então, toda vez na via metabólica que tiver ATP sendo hidrolisado para uma reação acontecer, vocês têm que lembrar desse gráfico. O ATP está sendo hidrolisado porque aquela reação que a gente quer fazer, ela não é espontânea. E a hidrólise de ATP, junto com aquela reação, torna ela espontânea. Esse é o princípio que a gente está aprendendo aqui. É tornar uma reação endergônica espontânea dentro da célula. Deu para entender bem. Deu? Então tá. E aqui a gente tem o nosso querido ATP, tá? É muito importante porque ele vai aparecer o tempo todo, tá? Então, o que é o ATP? Ele é um nucleotídeo baseado em ribose, ele tem uma base nitrogenada adenina, tá? Então, isso aqui que a gente está vendo é a ribose, isso aqui é a adenina e ele é conjugado com 1, 2, 3 grupos fosfatos. Por isso que ele é conhecido como adenosina trifosfato. Quando você quebra uma das ligações fosfato-fosfato, você libera o restante do nucleotídeo, né, que é adenosina difosfato, e libera um fosfato inorgânico. Quando você quebra essa ligação fosfato-fosfato, você fica com adenosina monofosfato e libera 2 fosfatos inorgânicos ligados, que é o que a gente na bioquímica chama de pirofosfato, ok? Então, ao longo das aulas de bioquímica, vocês vão ver que algumas reações vão ser acopladas à hidrólise de ATP em ADP, liberando fosfato inorgânico, e essa hidrólise é muito exotérmica, tem ΔG negativo, ou a gente vai acoplar uma reação endergônica à hidrólise de ATP em AMP e pirofosfato inorgânico. Em muitas, a energia necessária é tão grande que essa segunda ligação fosfato-fosfato ainda é hidrolisada, liberando mais energia livre para forçar algum processo que é muito endergônico. Isso aqui vai aparecer em todas as aulas de metabolismo, que são as aulas da segunda metade do curso de bioquímica, ok? E só para vocês terem uma ideia de quantitativo de energia, aqui a gente tem algumas formas de energia importantes para a célula, tá? Então, quando a gente pensa na quebra de uma ligação não covalente em água, uma ligação de hidrogênio, a gente está falando aí de uma coisa em torno de 10 kJ por mol.
A hidrólise do ATP nas células, olha para vocês verem, libera muito mais energia, quase na casa de 100 kJ por mol. Quando você está vendo a luz verde, é um comprimento de onda que transporta muito mais energia, quase da magnitude da quebra de ligações carbono-carbono. Quando você pensa na oxidação completa da glicose, a gente está falando de algo que está com mais de 1000 kJ por mol. Por isso que ao oxidar a glicose, você consegue ter energia suficiente para criar muitas ligações fosfato de alta energia. Por isso que a gente fala que a oxidação da glicose sintetiza 32 até 38 moléculas de ATP, dependendo do livro que a gente está se baseando para fazer esse cálculo, tá? Bom, e aí, em sistemas químicos fechados, tá? Que são aqueles sistemas químicos que trocam energia, mas não trocam matéria com o universo, as reações químicas ocorrem espontaneamente até que o equilíbrio seja alcançado. E aí a gente vai lá na química para trazer o conceito de equilíbrio químico, tá? O que é o equilíbrio químico? É aquele ponto da reação onde a taxa de produção de produtos se iguala à sua interconversão em reagentes. Trocando em miúdos, é aquele ponto da reação onde a concentração de reagentes e de produtos se mantém constante. E a constante de equilíbrio, ela mede a tendência de uma reação se completar, ou seja, dela atingir o equilíbrio. Então, se a gente pega uma reação hipotética do reagente A, junto com o reagente B, produzir o produto C e o produto D, a constante de equilíbrio dessa reação é dada pela concentração do reagente C no equilíbrio elevado ao seu coeficiente, assim como o produto disso pela concentração do produto D, elevado ao seu coeficiente na reação balanceada, pela razão da concentração do reagente A, elevado ao seu coeficiente A na equação balanceada, multiplicada pela concentração do reagente B pelo coeficiente do reagente B nessa equação balanceada. Então, essa razão, ela nos fornece a constante de equilíbrio de uma reação. E agora, a gente vai ver a associação de constante de equilíbrio com variação de energia das reações, com as seguintes equações. As tendências de uma reação se completar, além da constante de equilíbrio, também podem ser medidas pela variação de energia livre inicial, que é o ΔG0, que é a variação de energia quando a reação alcançou o equilíbrio, ou seja, quando ela chegou na variação de energia livre igual a zero. Nesse momento, as concentrações de reagente e de produto são determinadas pelo equilíbrio químico. Então, aquela equação de variação de energia livre, olha para cá, ela é dada pela variação de energia livre padrão, que é esse ΔG0, que é uma característica constante de cada uma das reações, somadas pelo R vezes T vezes o logaritmo temperiano da constante de equilíbrio, tá? Onde a concentração do reagente A inicial é a concentração inicial do reagente A, e assim para todos os reagentes e produtos. R é a constante dos gases, que tem um valor tabelado, e T é a temperatura absoluta do sistema em Kelvin. Portanto, no equilíbrio, ΔG é igual a zero, ou seja, a variação de energia livre do sistema é igual a zero, não se ganha nem se perde energia, e nesse caso, as concentrações podem ser descritas como aquelas que vocês já viram da constante de equilíbrio. Então, fazendo todas as substituições, que eu não vou ficar entrando em detalhe aqui, a gente vê que esse ΔG0, ele é dado basicamente pelo valor negativo da constante dos gases, multiplicada pela temperatura absoluta e o logaritmo temperiano da constante de equilíbrio.
Rafael, você vai pedir para a gente fazer conta com isso? Tem que saber essas equações? Não. O que a gente tem que tirar dessa história toda aqui são as consequências, que é que uma constante de equilíbrio de valor alto indica que a reação tende a prosseguir até que os reagentes estejam completamente convertidos em produtos. E o contrário também estabelece que uma constante de equilíbrio muito baixa indica que a reação para de acontecer quanto pouco reagente é convertido em produto. Então, constante de equilíbrio alta atinge o equilíbrio quando quase todos os reagentes se transformam em produtos. E uma reação que tem constante de equilíbrio muito baixa, ela atinge o equilíbrio quando pouco reagente se transformou em produto, tá? Então, olhando essa equação com mais detalhes, agora, trabalhando tanto com ΔG0 como constante de equilíbrio, que vocês estão vendo que são diretamente proporcionais, ΔG0 e constante de equilíbrio expressam a força de condução de uma reação. O que eu quero dizer? Que uma constante de equilíbrio muito alta, isso quer dizer muito maior que 1, lembrando que isso aqui é uma razão, né, gente? Por isso que vai assumir valor maior que 1 ou menor que 1, uma constante de equilíbrio, portanto, muito maior que 1, indica que a concentração de produtos é muito maior que a de reagentes no equilíbrio. Foi aquilo que eu falei. Grande parte dos reagentes foi convertida no produto quando essa equação chegou ao equilíbrio. Esse tipo de reação tem ΔG0 negativo com um valor muito alto e é uma reação, por isso, super espontânea. Libera energia para o universo, aumenta a entropia do universo, acontece com 1000 maravilhas. Por outro lado, quando a constante de equilíbrio de uma reação ela é muito menor do que 1, no equilíbrio, a gente tem muito mais reagente do que produto. Essa é uma reação que tem ΔG0 muito positivo e com módulo muito alto. Essa reação não é espontânea. E, obviamente, a hidrólise do ATP ela vai forçar esse tipo de reação dentro da célula. Entenderam? E a hidrólise de ATP é uma das reações mais exergônicas que acontece dentro da célula e ela, portanto, vai ser sempre fonte de acoplamento para outras vias metabólicas, tá? Só para vocês terem uma noção, olha para cá. Não, esse aqui é outro assunto. Deu para entender? Essa parte, eu vou ser bem sincero com vocês, eu poderia ficar aqui explorando as fórmulas e não ia agregar coisa nenhuma. O mais importante de entender dessa parte é a associação de constante de equilíbrio e ΔG0. A constante de equilíbrio, ela junto com o ΔG0, está mostrando para você se uma reação é espontânea ou se uma reação não é espontânea. Quando a reação é espontânea, ela acontece, como o próprio nome diz, espontaneamente. Quando ela não é espontânea, o que ela vai fazer? Ela vai ter que ser acoplada a uma outra, que geralmente é a hidrólise de ATP. Esse conceito, deu para pegar? Sim. Sim. Bom, vamos ver se vocês estão lembrados. Enzimas são conhecidas como catalisadores biológicos. O que a enzima faz que faz dela ser um catalisador biológico? Acelera reações. Por quê? Ela diminui a energivação. Perfeito. E é isso mesmo. Bom, então as enzimas são catalisadores biológicos. A gente vai ter uma aula só de enzimas, tá? Mas só mesmo a gente está introduzindo alguns temas aqui, porque elas aumentam a velocidade das reações químicas sem serem consumidas no processo. Portanto, como alguns de vocês dizem, as enzimas vão reduzir a energia de ativação. Então, quando a gente pega uma reação não catalisada, a curva azul, ela tem uma montanha energética muito alta a ser vencida. Essa montanha energética representa a energia de ativação. Quando você adiciona uma enzima, um catalisador biológico, ela diminui a energia de ativação, tornando a reação mais fácil e aumentando a velocidade
com que essa reação acontece. A gente pode dizer que uma reação pode ter velocidade 10 a 12 vezes maior quando um catalisador enzimático é adicionado em relação à velocidade que essa mesma reação teria sem o catalisador biológico. Então, a gente está falando de algo que está aumentando a ordem de rapidez de uma reação em 1 trilhão de vezes. Tamanho é o poder das enzimas como catalisadores biológicos, tá? Quem são as enzimas? Que tipo de molécula pode atuar como enzima? Proteínas e RNA? Perfeito. Então, atuam como catalisadores biológicos proteínas, a grande maioria, mas nós temos alguns RNAs com função catalítica. Cada reação é catalisada por uma enzima específica. Portanto, em uma célula, mesmo uma bactéria, milhares de enzimas são necessárias para que o metabolismo aconteça. E o que são rotas metabólicas? O que é uma rota metabólica? Seria como se fosse uma ordem em que as reações ocorrem. Perfeito. Rota metabólica são as sequências de reações consecutivas que são catalisadas por enzimas, aonde o produto de uma é reagente da próxima. Vejam, molécula A convertida pela enzima 1 em B, molécula B convertida pela enzima 2 em C, C convertido em D pela enzima 3, D convertido em E pela enzima 4, E convertido em F pela enzima 5. Vejam que muitas vezes o reagente de uma reação é o produto da outra. Isso faz com que o processo global de conversão de A em F seja uma rota metabólica, muitas vezes abreviada dessa forma. E o conjunto de todas as rotas metabólicas de uma célula forma o Metabolismo? perfeito. E aí vem para vocês o mapa diabólico, né? O mapa metabólico, ele é a representação gráfica de todas as rotas metabólicas que ocorrem dentro da célula de um ser vivo. Quando a gente for trabalhar em metabolismo, a gente não vai estudar todos os metabolismos, mas nós vamos estudar as principais rotas metabólicas para o entendimento aí, principalmente do metabolismo animal, que é o foco aqui do curso de medicina veterinária, tá? Bom, dentro dessas rotas metabólicas, a gente tem duas grandes categorias, os catabolismos e os anabolismos. Quando a gente pensa em catabolismo, a gente está pensando em rotas metabólicas que vão extrair energia livre para a célula. Isto é, que vão extrair energia de alguma coisa e armazenar essa energia na forma de ATP. Estão entendendo? Nesse caso, a gente vai ter reações que vão levar à síntese de ATP, usando como fonte de energia fótons do Sol, alimentos ingeridos que foram digeridos e serão catabolizados, ou nutrientes armazenados que vão ser mobilizados e catabolizados também. Esse tipo de rota metabólica geralmente é exergônica, libera energia livre, ok? E dessa forma vai pegar essa energia e armazenar na forma de ligação química fosfato-fosfato. Por isso que catabolismo sintetiza ATP, ok? Entendeu o que é um catabolismo? Tranquilo. Por outro lado, as rotas anabólicas são aquelas que, a partir de reagentes muito simples, como gás carbônico, amônia, água e outros precursores, a gente consegue produzir biomoléculas mais complexas. Então, quando você tem um anabolismo, você está pegando reagentes simples e construindo moléculas mais complexas. Ou outros tipos de trabalho celular, como trabalho osmótico, trabalho mecânico. Para isso, portanto, se é endergônico, as reações anabólicas
precisam de energia para acontecer. Elas têm que ser acopladas. E esse acoplamento muitas vezes se dá pela hidrólise de ATP, que libera muita energia e força as reações endergônicas. Outra forma de forçar a reação endergônica é através do fluxo de elétrons. Então, muitas vezes, o fluxo de elétrons libera energia livre suficiente para forçar uma reação endergônica acontecer. Como a gente vai ver ao longo do curso de bioquímica, os elétrons não podem ficar soltos na célula. E nós teremos moléculas que são carreadores de elétrons. É o caso do NAD, do NADP e do FAD. Então, quando essas moléculas estão cheias de elétrons, elas estão reduzidas. E quando elas estão vazias de elétrons, elas estão oxidadas. O fluxo de elétrons de carreadores reduzidos para carreadores oxidados, muitas vezes libera energia e força reações anabólicas ou armazena energia liberada por reações catabólicas exergônicas. Então, a gente vai ver nos metabolismos hidrólise de ATP forçando reação endergônica, reação exergônica liberando energia para fazer ATP. E também conversão de carreadores de elétrons na forma reduzida para oxidada, forçando reações endergônicas, e, por outro lado, reações exergônicas catabólicas, liberando elétrons para reduzir carreadores oxidados para sua forma reduzida. E para acabar esse assunto, né, a gente vai ver que existem várias formas de controle das vias metabólicas, mas o mais comum e eficiente é o controle por retroalimentação inibitória. Então, uma enzima-chave da via metabólica ela é bloqueada pelo produto da via. É um sistema de controle extremamente econômico e eficiente. Por quê? Se a via metabólica é muito longa, cujo produto final é produzir isoleucina, e tem isoleucina sobrando na célula, eu vou bloquear o início da via, para não gastar energia e matéria ao longo de todos os processos. Então, quando um produto bloqueia uma enzima-chave, que geralmente é a primeira, a gente tem um controle por retroalimentação inibitória. Econômico, eficiente, ok? A gente vai ver muito disso quando a gente estiver estudando metabolismo. E está faltando a gente agora só falar de fundamentos genéticos e evolutivos, uma pincelada de biologia molecular, para a gente terminar essa primeira aula introdutória. Então, falta só mais um vídeo para a gente concluir esse assunto. A gente volta, então, no próximo vídeo.